nós adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16. Atos 16, versículo de número 16. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da Bíblia que eu comprei para o Vitor e para a Isabela, uma Bíblia que tem quadrinhos, 3 volumes. Aí eu fui lá ler essa passagem, e aí ficou aquela imagem, dos quadrinhos de Paulo e Silas na prisão. Atos 16, versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro, olha essa expressão, nos saiu ao encontro, dá a impressão que eu estou caminhando e eu tomo um susto, alguém vem na minha direção, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Por vários dias eles estavam ali falando de Cristo e essa garota dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo não queria nem que ele fosse, de alguma forma, colocado à luz de ter algo com aquela menina possessa. Ele não queria nem ser lembrado por alguém possesso falando dele, mas está falando bem. Mas isso ele também não queria. E expulsou. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou e precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Fecha os teus olhos. Deus querido, Pai eterno, entramos na tua presença nesta noite, que já te adoramos, porque só tu és Deus, só tu és Senhor. Só tu és bondoso, só tu és aquele que nos guarda, que nos livra,
que quebra as cadeias, que nos leva a te adorar. Pai, neste momento, nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Pai, eu pessoalmente peço a Deus, que o teu Santo Espírito que habita em mim, fale comigo e com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, encontramos relatos de como desde o início o homem procura ter um relacionamento com Deus. Adão e Eva, e depois todos os outros humanos, procuram ter um relacionamento com Deus. É lindo, pois Adão e Eva conversavam face a face com Deus, todos os dias. Depois chega um momento em que Deus se tornou homem e Jesus veio à terra e já não havia mais a necessidade de ir ao lugar santíssimo para se relacionar com Deus. Deus feito homem estava entre os homens e os homens poderiam falar diretamente com Jesus. Mas tudo ficou fora de controle. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu. Perdeu-se o controle. Agora, já não há mais o lugar santíssimo para interagir com Deus. Já não há mais Jesus, o Deus, homem, humano, para poder conversar com Ele. Agora, as pessoas que querem interagir com Deus, com Cristo, têm que interagir com quem? Conosco. Com nós, maus imitadores de Cristo. Aquele que quer se chegar a Deus, tem que interagir comigo, com você. E aí, nós estamos em apuros, porque nós passamos de um Jesus, um Deus feito homem, todo-poderoso, a um cristão imperfeito. A uma versão diluída do Cristo, que somos nós. O texto que nós lemos fala de dois desses imitadores de Cristo, Paulo e Silas, que saíam pregando o evangelho, tentando levar as pessoas a voltar a se relacionar com Deus, e foram presos injustamente. Hoje, o que eu quero meditar com os irmãos, assim como eu fiz lá na minha casa, é sobre pessoas que são assintomáticas. Quando a gente fala isso, vem na memória já a crise que nós tivemos, a pandemia do Covid. Lembrando dele lá, alguém que estava assintomático era alguém que tinha um exame de sangue feito pelo médico, que dizia que estava positivo, que tinha o vírus, porém não tinha nenhum sintoma. Assintomático. O médico tira o sangue, testa, diz que sim, que tem, mas até você sabe que tem o diagnóstico, mas ninguém pode perceber, a não ser você que tem o diagnóstico. Ninguém pode identificar que você possui, que você contraiu este vírus. Uma doença assintomática é uma doença fácil de esconder. Quem sabe você estava na fila do pão, na padaria, e a pessoa na sua frente ou atrás estava com a doença, mas assintomática, você nem sabia. Na verdade, você pode levar até mesmo uma vida quase normal, sem ninguém perceber.
E sabe o que mais? A capacidade de contágio do assintomático é quase nula. É quase zero, não contagia. Não era isso que nós ouvíamos? Contraí algo, não manifesto sintomas e não contagio. Sou assintomático. Preocupante, pessoas assintomáticas daquilo que dizem ser. Olha que preocupante. Pessoas assintomáticas daquilo que dizem ser. Contraímos um matrimônio. Não é assim que se diz? Contraímos um matrimônio, mas vivemos sem sintomas, além da aliança no dedo da mão esquerda. Assintomático. Temos uma aliança com Deus, contraímos uma aliança com Deus através da cruz do Calvário. Mas parece que às vezes existem alguns cristãos assintomáticos. O exame de sangue dá positivo. A cruz nos traz o sangue sobre todos nós, positivo. Não estou questionando a cruz, mas estou questionando o sintoma. A prova de sangue é positiva, porém, os sintomas não são notáveis. Sabe que tem Cristo no coração, sabe que o Espírito Santo está entre nós, mas no trabalho, ninguém consegue identificar. Mas na rua, os vizinhos não conseguem identificar. Mas em casa, no lar, a família não consegue identificar. A enfermidade assintomática é fácil de ocultar e difícil de diagnosticar. Em muitos casos, a capacidade de contágio é nula. Jesus está no nosso coração, mas já faz muito tempo que nós não contagiamos ninguém. E nem usamos máscaras. Estamos com a boca aberta, com o nariz de fora. E perdemos a capacidade de contagiar. Para explicar melhor, bombeiro apaga incêndio. O policial prende bandido. O professor ensina. As pessoas vegetarianas não comem carne. E o cristão age como cristão. Não age diferente. É impressionante quando a gente espera por algo e recebe algo totalmente diferente daquilo que a gente espera. Vou contar uma situação que passou comigo. Numa viagem a trabalho, estava em outro país, estava no México, trabalhando. A Belle era pequenininha, tinha 1 ano e meio para 2 anos. Comprei um presentinho para ela. E quando eu estava no aeroporto, vocês já viram aquelas ilhas de bala que tem aqui agora, da Fini? Tem um monte de balinha que você pega por quilo? Lá tinha no aeroporto, um monte de bala, bonita, assim, colorido. Bonito. Falei, nossa, eu vou levar um monte para ela. Peguei, escolhi, estava para o voo sair, eu escolhendo. Peguei lá, deu quase 1 quilo de bala. Pus na mala e levei. Cheguei em casa feliz. Vou dar a bala para a Belle. A Belle pega aquela bala, põe na boca e come. Era apimentada. Porque o mexicano gosta de pimenta. Levou um tempão para eu conquistar novamente
a confiança da minha filha em qualquer doce que eu ia dar para ela. Todo doce que eu dava para ela corria para minha esposa, para Jaqueline, e entregava para ela. Posso ou não posso? É duro, é doloroso quando nós esperamos algo doce e recebemos algo amargo. Já passou com você? Vem tomar um cafezinho. Você pega o cafezinho lá e vai com gosto. Eu adoro café sem açúcar. Mas tem gente que não gosta. O teu cérebro entra em parafuso. Você está esperando algo doce e recebe algo amargo. Existem certas coisas nessa passagem que eu acho que são impressionantes para nós. Me perdoe, mas, e também não me julgue mal, eu não acho impressionante que Deus fez um terremoto para libertar Paulo e Silas. Não acho porque isso já aconteceu no passado. Até quando Cristo foi crucificado, ele fez o terremoto. Deus pode fazer tremer a terra, pode fazer um arco-íris, ele pode fazer o que quiser. Isso não me impressiona mais. Mas o que me impressiona é que estes dois, eles estavam presos injustamente e começaram a orar e adorar. Isso me impressiona. Estou preso injustamente e mesmo assim eu oro e adoro. No momento em que eles recebem a injustiça, a primeira coisa que vem na cabeça deles, na memória, no ser, é: eu vou orar e adorar. Imagine os outros presos que estavam naquela cadeia. O que está acontecendo? Como pode? Como pode esses dois estarem orando e adorando presos, com uma corrente presa num tronco, no escuro? E o que nós fazemos quando nós recebemos uma injustiça? Fazemos como Paulo e Silas? Nós oramos e adoramos? O que nós fazemos que nos identifica? Qual é a nossa reação? O que é que nós mostramos que nos identifica como pessoa? Há algo também que me impressiona nessa passagem, que é que quando as portas se abriram, eles não escaparam. Eles ficaram. Sabe por que eles não escaparam? Sabe por quê? Porque Deus não nos quer fugitivos. Deus não quer você fugitivo. Deus não quer você se escondendo por nada. Deus não quer que você se esconda por algo que você faz que é errado. Deus quer que você se arrependa, pare e não se esconda. Deus quer nós íntegros. Íntegros na presença dEle. Íntegros para quem nos vê. Íntegros para nós mesmos. Nem todas as portas que se abrem são dignas de serem atravessadas. Nem todas as portas que se abrem vale a pena passar. As portas se abriram, mas não eram para ser passadas. Tem gente que toma decisões, mas precipitadamente. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, porque para mim combina mais financeiramente. Mas será que você já perguntou se combina para você diante do que Deus tem para a sua vida? O financeiro acaba falando mais alto? Nem todas as portas que se abrem são dignas de serem passadas. Hoje é um bom dia para nós nos perguntarmos como é que nós reagimos diante da injustiça. Nós reagimos como Paulo e Silas, ou reagimos como Marcelo, Maria, João, José? Sabe que Paulo e Silas, eles não foram presos porque eles libertaram aquela menina. Eles não foram presos porque eles estavam pregando as boas novas. Eles não foram presos por nenhum crime que eles tinham feito. Sabe por que eles foram presos?
Porque os negócios dos comerciantes acabaram. Eles foram presos pela ganância dos comerciantes, pelo anseio por dinheiro. Conte-me dos seus princípios, conte-me dos seus valores, fale-me do seu Deus, mas não mexa no meu bolso. Ouço de Deus, falo de Deus, mas não abençoo com o meu bolso. Não mexe na minha carteira. Eles foram presos pela ganância de outra pessoa. Outros gananciosos fizeram com que eles tinham sido presos. E aqui, levanto agora uma questão, uma grande questão nesta noite. Você sabe que existem pecados que para eles operarem, eles têm que ter alguém preso. Você sabe que quando alguém comete um pecado, consequentemente alguém está preso. Não necessariamente quem cometeu. Talvez você esteja preso, prisioneiro da ganância de outra pessoa. Prisioneiro da inveja de outra pessoa para a sua vida. Talvez você está prisioneiro de mentiras que outra pessoa conta e que você não sabe por onde sair. Talvez você está prisioneiro da infidelidade de outra pessoa. Agora, nem sempre nós estamos deste lado bom. Às vezes, e muitas vezes, nós estamos do lado mal. Talvez você e eu não sejamos tanto quanto Paulo e Silas, mas talvez como os comerciantes. Usamos daquela garota. Será que a nossa ganância não tem feito prisioneiros? Será que a forma com que nós nos portamos não tem levado pessoas à prisão? Quem nós temos mantido presos? Nós também encarceramos pessoas. E aqui eu vou fazer algumas reflexões, algumas especulações nesta noite. Será que você não está aprendendo a sua família por causa da sua ganância? Por causa da sua vontade, do seu desejo, do seu anseio individual? Primeiro eu, depois eles. Será que meu hábito de flertar com outras mulheres, outros homens, não está aprisionando meu marido, minha esposa, a minha família? Será que a minha infidelidade encarcera alguém? Será que a minha infidelidade com a obra de Deus não está encarcerando famílias? Será que a minha falta de afirmação, a minha falta de apoio para com os meus filhos não tem mantido os meus filhos inseguros? Será que minha falta de gratidão para com meus pais não tem mantido os meus pais inseguros? Será que mentiras têm mantido a minha saúde mental aprisionada? Será que o marido está preso na prisão do estresse por falta de contentamento da esposa? Você leva a esposa no bar no restaurante da esquina, no restaurante do bigode, e ela almoça. Aí você vai num mais ou menos,
e ela reclama daquele, aí você leva num mais ou menos. Ela reclama, aí você leva num restaurante caríssimos, e reclama também. Nunca está contente. Talvez o problema não seja o restaurante. Talvez o problema não seja a comida. Talvez o problema seja a atitude. Será que tem uma família presa por causa da falta de disposição de alguém levar provisão para o lar? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade que temos no casamento. Senão aprisionamos, encarceramos. Será que a esposa não está presa, encarcerada, pela falta de afirmação do marido, pela falta de carinho, pela falta de elogio? Encarceramos. Quem nós estamos aprisionando? O pecado, eu costumo fazer uma analogia, é como o cigarro. A pessoa que fuma se prejudica, mas aquelas que estão no entorno, respirando da fumaça, também são aprisionadas ao cigarro. Também são aprisionadas no vício. Às vezes, alguém que nós amamos nos aprisiona. Mas às vezes, sem querer, nós também aprisionamos quem nós amamos. Às vezes, pasmem, a religiosidade aprisiona. Por causa da religiosidade, alguém pode se sentir excluído. Pode sentir que não recebeu acompanhamento necessário naquele momento da vida dele que ele estava passando. Alguém pode sentir que não foi aconselhado ou acompanhado como devia. Alguém pode sentir que ninguém se importou quando ele estava no hospital, hospitalizado. Alguém pode sentir aprisionado porque ninguém ligou no dia do aniversário. Alguém pode se sentir aprisionado porque não recebeu as oportunidades ministeriais que julgava ser necessárias para ele, porque ele gostaria de ter. Religiosidade. A religiosidade aprisiona. Eu sinto muito por isso. E peço perdão a Deus, para que eu não me torne um religioso. Mas isso acontece. Mas eu também considero importante esclarecer que, quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, eles apresentavam o Evangelho, o povo não se tornou seguidor de Paulo e Silas. O povo se tornou seguidor de quem? De Cristo. Vamos ter um relacionamento com Deus cristocêntrico. Porque aí eu saio das amarras da religiosidade. Então, eu vou na igreja e o fulano me maltrata. Eu sei que Deus vai perdoá-lo. E isso não vai mexer uma rusga no meu relacionamento com Deus. Porque o meu foco, o centro da minha adoração é Cristo. Uma pessoa não é razão para ficar ou sair de uma igreja. A igreja é centrada em Cristo. A igreja não é paredes. A igreja é uma reunião de pessoas que adoram a Deus. Eu gosto de um restaurante. Vou sempre nesse restaurante. Tem um garçom lá que até me conhece às vezes. Olha a analogia. Trocaram o garçom. E aí eu vou deixar
de frequentar o restaurante. Não. Se eu gosto da comida, se eu gosto do local, do ambiente, enquanto eles estiverem servindo pratos bons, eu vou continuar frequentando o restaurante. Pouco importa quem é o garçom. Por uma pessoa, a gente não sai, não se move, nem sai, nem entra, nem nada parecido. Temos que ser cristocêntricos. Preste atenção nessa frase que eu escrevi aqui, para não perder o conteúdo que ela tem. Uma canção de adoração pode lhe trazer paz por um momento, mas uma vida de adoração faz você viver em paz, não por um momento, mas por uma vida inteira. Mas muitas vezes, uma vida de adoração começa com uma canção de adoração. Qual é a canção? Qual é a ação que eu devo tomar para mudar a minha vida, não só o meu momento? Acredito que nessa noite, eu tenho certeza, porque se Deus mandou essa mensagem ao meu coração, não foi só para mim, Ele já mudou, mas eu tenho certeza que aqui nesta noite existem pessoas prisioneiras de algo há muito tempo. E eu tenho certeza que hoje é a noite de você se libertar. O Vitor gosta de um livro chamado Guinness Book. Já arrebentou todas as páginas do livro. E ele estava vendo lá os pássaros, e um dia eu estava vendo também, o livro já estava ruim, eu peguei na internet e lembrei, ontem eu lembrei disso, que existe um pássaro chamado coromorão. Esse pássaro, ele tem 1,60 m de envergadura de asas. Ele tem aproximadamente 1 metro de altura. Ele mergulha, pega o seu alimento nas garras e voa para muito longe. Com aquele, imagina um peixe se debatendo. Olha a força que ele tem nas suas asas para ir para longe do oceano e levar para se alimentar. Só que, há alguns anos atrás, esse pássaro migrou e chegou lá nas Ilhas Galápagos. Agora tem uma segunda classificação dele, o coromorão e o coromorão das Ilhas Galápagos. Quando eles dividem a classificação, é porque um não tem mais as características do outro. Criou-se uma nova espécie. Sabe o que aconteceu? Esse coromorão, quando ele chegou nas Ilhas Galápagos, ele encontrou tudo que ele gostava. Lá, ele descobriu que ele podia comer com abundância, que lá não havia nenhum tipo de felino para correr atrás dele, que lá não havia risco algum. E esta ilha se tornou para ele uma zona de conforto e mudou as características do coromorão. Eles perderam a capacidade de voar devido ao conforto. Eles, lá não tinha mais perigo, para que eu vou voar? Eles comiam com facilidade, tinha de tudo lá para comer, não havia de quem fugir, não havia por que voar. E aí eles acreditaram que sair de lá era esforço à toa, vou ficar aqui. E as asas atrofiaram. Se você procurar na internet coromorão das Ilhas Galápagos, você vai ver uma asinha desse tamanho, parece uma galinha grande. Não voa mais. Às vezes eu me preocupo que a Igreja de Cristo está perdendo a capacidade de voar. Nós estamos na nossa igreja
Nós estamos na nossa comunidade, nós estamos no nosso grupinho, nós temos amigos na igreja, nós temos canções cristãs, nós temos música cristã, nós temos influenciadores cristãos na mídia, e aí eu procuro eles, nós temos conteúdo, conversa cristã, e nós nos trancamos em nossa ilha e perdemos a capacidade de voar. Principalmente, perdemos a capacidade de contagiar. Perdemos a capacidade de reagir bem a coisas ruins. E aí nós nos tornamos como filhos que querem ser filho único. Eu quero Deus só para mim. Para você não, irmã. É para mim. Deus, olha para mim. Não olha para ele, não. Olha para mim. Veja o que eu estou passando. Ele não. É preocupante, mas às vezes nós podemos nos encontrar como esse pássaro, perdendo, atrofiando, perdendo a nossa capacidade. Para encerrar, sabe o que foi que libertou Paulo e Silas? Sabe o que foi? Adoração. Depois que as portas se abriram, eles não escaparam. A adoração rompeu aquela situação injusta. A adoração moveu o coração de Deus. Mas mesmo assim, quando eles foram libertos, eles não escaparam. Olha o que diz no versículo de número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, estava escuro, acendeu a luz, entrou, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Existem estudiosos da Bíblia que acreditam que esse carcereiro ouviu Paulo e Silas pregando a palavra, mas ele não foi convencido pela palavra. A mensagem não tinha sido suficiente para converter o carcereiro. Mas quando ele viu, quando ele observou os sintomas de Paulo e Silas, aí ele acreditou. E olha que escândalo, o carcereiro pega aqueles 2 prisioneiros e leva para casa. Imagina isso. Você consegue imaginar isso? Um carcereiro fica: vem cá, eu estou pegando 2 bandidos e levando para minha casa. Ele leva, diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esta mensagem vem para nos inspirar nesta noite. Inspirar a quê? A ter sintomas. A não viver assintomático. Paulo e Silas ficaram naquele local, naquela mesma praça, eles pregaram para o carcereiro, eles foram açoitados, chicoteados, foram levados para a prisão. Mas ouça isso, quando as portas da prisão
se abriram. A mensagem que Paulo e Silas levou ao carcereiro foi: sua pregação não me convenceu, mas seu testemunho me faz acreditar naquilo e naquele que você acredita. Sintomas. Nessa noite você pode estar aqui e não saber pregar tão bem. Você pode dizer, mas eu não sei nem pregar a palavra. Mas a maneira como que você cria os seus filhos, o amor que você dedica aos teus filhos, aos teus pais, à tua esposa, a teu marido, isso inspira. Sintoma. Todos nós somos imperfeitos, mas lá no teu trabalho, todos viram que você tinha a oportunidade de roubar dinheiro e não o fez. Eu anseio para que nós tenhamos lá no governo federal, estadual, municipal, muitos servidores públicos que refletem a Cristo naquilo que fazem. Será que o que eu faço reflete a Cristo? Os romanos não entenderam a mensagem de Cristo por palavras. Eles entenderam a mensagem de Cristo pela cruz. Só quando Cristo foi crucificado e ascendeu ao céu, eles entenderam a mensagem, a palavra. Haverão pessoas que nunca prestarão atenção na sua mensagem. Mas, para elas, vai ser impossível ignorarem o seu testemunho, os seus sintomas. E o que os sintomas têm a ver com evangelismo? O que esses sintomas têm a ver com a evangelização? Sem sintomas não há evangelismo. Sem sintomas não há evangelho. Sem sintomas existem cristão doente. Podemos trazer pessoas para nos visitar, mas uma vida nossa de sintomas tão óbvios como um carinho, um aconchego, um trazer para perto, vão ser tão difíceis de ignorar, que aí a semente que é lançada no coração está próspera para o Espírito trabalhar. Se nós não agirmos com sintomas de cristão, pessoas nos visitarão e irão embora. Se nós continuarmos agindo como igreja cristã, não como igreja Porta da Graça, mas como a igreja cristã no mundo, segregando, criando panelinhas, discordando de um ou de outro, por isso ou por aquilo, os nossos sintomas afugentarão aqueles que necessitam do amor de Cristo através de nós. Não há evangelismo sem sintomas de cristão. E eu creio fortemente que as pessoas que aqui vierem a essa casa serão atraídas pelos nossos sintomas. Virão, se sentirão acolhidas, e o Espírito Santo vai transformar a vida, de forma que elas terão sintomas também. A palavra de Deus diz assim: edificai-vos uns aos outros. O que é edificar? Construir. O que é construir? É mudar, moldar algo. Quando eu edifico a minha esposa, eu vejo nela sintomas meus nela.
características minhas. Quando ela me edifica, eu vejo em mim sintomas, características dela em mim. Quando nós nos edificamos uns aos outros, nós vemos sintomas, características nossas e dos nossos próximos em nós. Talvez venha alguém na sua mente nessa noite, ou em seu coração, que você anseia para que essa pessoa também chegue aos pés de Cristo. No devido tempo, Deus vai responder o seu anseio e o seu desejo. Sabe como? Através dos seus sintomas. Através do seu testemunho. Em todas as circunstâncias nós devemos adorar, devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus é bom e há gratidão em nossos corações por tudo que Ele fez, por tudo o que Ele vai fazer. Não sei se tem alguém solteiro aqui, mas se você tiver procurando um parceiro, uma parceira, procure alguém com quem você adoraria, mesmo na prisão. Procure alguém que mesmo no seu pior momento não esteja presente lá para recriminar você, para julgar você, para jogar na sua cara, mas para estar contigo adorando. Se você encontrar essa pessoa, vai ser o grande amor da sua vida. Não importa o que vocês vão passar, vai estar adorando, vai estar ao seu lado. Não importa o que aconteça. Se nessa noite você está com a sua esposa, com o seu marido, com o seu melhor amigo, com um irmão ao seu lado, uma irmã, com uma pessoa que você gosta, você pode virar para ela e dizer assim: vamos adorar a Deus juntos. Vamos adorar a Deus mesmo na prisão. Vamos adorar a Deus mesmo nos nossos piores momentos. Vamos adorar a Deus em todos os momentos. Seja Ele bom, seja Ele ruim. Vamos adorar a Deus, porque adorar a Deus liberta a cadeia, abre porta. Se nós quisermos ser livres, se nós queremos que as portas se abram, se nós estamos presos hoje e queremos ser livres, é hora de adorar. Mais nada. Sabe por quê? Porque em nenhum momento Deus te abandonou. Deus sabe o que você passa. Deus já falou aqui hoje com alguém. Eu sei o que você está passando. Eu sei onde você está. E enquanto você me adora, eu mudo lá. Adore a Deus. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Entre na presença de Deus. Entregue a sua prisão a Deus nesta noite. Talvez nessa noite você esteja acorrentado, encarcerado. Talvez até você sinta que esse problema vem de gerações na sua vida, na sua família. Talvez você sinta que nada pode te libertar. Mas não subestime o poder da adoração. Adore a Deus aí com seus olhos fechados. Em nenhum momento Deus te abandonou. Em nenhum momento Deus nos abandonará. Senhor, nós te adoramos, Pai. Senhor, adoramos a Ti, porque Tu és o único Senhor, o único Salvador. Nós te adoramos, ó Deus,
porque o teu Filho morreu na cruz do Calvário e verteu sangue sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, porque nós contraímos uma aliança contigo, Pai. Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós, para que nós possamos ter sintomas de adorador. Sintomas daqueles que adoram em espírito e em verdade, onde quer que seja, em qualquer situação. Pai, que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras doces, acolhedoras. Pai, que os conselhos que nós vamos dar sejam conselhos vindo do teu trono, que o teu Santo Espírito possa nos guiar, Pai. Deus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós queremos, Senhor, estarmos doente da aliança da graça em nossas vidas, a ponto dos sintomas serem claros para qualquer um. Pai querido, que nós possamos mudar o ambiente por onde nós passamos. Pai querido, que nós possamos mudar até o ambiente virtual onde participamos. Que nas conversas de grupo de WhatsApp sejam palavras de amor e de alegria. Que nas reuniões online possam olhar para a nossa face, para o nosso comportamento e ver que somos diferentes. Que nas reuniões presenciais, onde quer que nós estejamos, no trabalho, na escola, a tua luz reflita em nós. Pai, transforma-nos, quebra-nos, faz-nos de novo, ó Pai. Molda o nosso vaso e enche de azeite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que isso seja de forma a transbordar, para que possamos contagiar com tudo que sai de nós, com tudo que falamos, com tudo que fazemos, com todo o nosso ser e com tudo que temos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Aleluia. És maravilhoso, Deus.